Que esse era um dos meus medos, era um dos meus pesadelos. Alguém tocar na merda da minha janela e começar a me chamar. Imagina alguém tá batendo na sua janela. Você mora em casa, ou você mora no térreo, sua janela é para a rua, ou tá dentro do quintal, e alguém toca na sua janela e fala, não é seu pai, não é sua mãe. Mocinho, mocinho, você tá dormindo, tá maluco. E o menino ainda abre a janela. Eu não abria a janela de jeito nenhum. Eu enfiava debaixo do cobertor e é isso. Hey, você do outro lado. No episódio de hoje eu te convido a ler e analisar um conto presente nessa coletânea aqui, Cidade das Lápides, uma coletânea de contos do mestre do mangá do terror, Junji Ito. Aqui a gente tem as obras-primas de contos, de histórias curtas do Junji Ito, lançado no Brasil pelo Pipoque Nankin, com tradução da Drix Sada. Essa ideia veio de um vídeo do próprio Pipoque Nankin, que eles analisam o conto que a gente vai analisar hoje, que é A Janela Vizinha. A ideia lá do Pipoque Nankin é fazer como se fosse um react, folha a folha do mangá. A minha ideia é parecida, mas em vez de a gente ter o ponto de vista de um editor, né, no caso do Pipoque Nankin é um editor, aqui a gente vai ter o meu ponto de vista, que é de um escritor, de um contador de história. Então a gente vai fazer essa análise juntos aqui no vídeo. Eu vou mostrando para vocês aqui, folha a folha, quadro a quadro, o que o Junji Ito pensou e como que essa história se desenrola. Essa história é uma história assustadora, tá? A Janela Vizinha. É uma história assustadora, na minha opinião. É uma das mais assustadoras do Junji Ito. Tem várias histórias que eu não acho tão assustadoras assim, mas são bizarras, né? O Junji Ito tem muita coisa do bizarro, mas às vezes não assusta. Essa aqui, no meu caso, me assustou, porque quando eu morava em casa, eu tinha muito medo da janela, de alguém vir falar comigo na janela, de alguém bater na minha janela, porque a casa é no chão, né? Então, assim, agora morando em apartamento e eu não tenho um vizinho na frente, né, de prédio, então não tenho tanto esse medo. Mas antigamente eu tinha muito medo da questão da janela, tinha até pesadelos com isso, e esse conto reviveu isso. Então, muito interessante. Então, aqui a gente tem Tonari no Mado. Tonari é vizinho, tá? Em japonês. Aqui é o kanji de Tonari no Totoro, do filme Meu Vizinho Totoro também. E aqui, Mado é o kanji de vizinha, ou de janela. Então, janela, vizinha, né? O no é só uma partícula de conexão entre juntar dois substantivos. Então, Tonari no Mado. Como que a história começa? O Junji Ito, ele é um mestre esse conto tem apenas 15 páginas. O Junji Ito, na minha opinião, é um mestre em contar histórias curtas na questão de ele conseguir nos colocar os personagens, as suas personalidades, de modo muito rápido. E ele é um ótimo contador de história, então ele consegue fazer a contextualização da história, ele já nos mostra para onde essa história está indo, apesar que tem plot twist, etc. Ah, lembrando, esse vídeo tem spoiler porque a gente vai ver página a página até o final da história, tá? Eu vou deixar o link nos comentários dessa história, caso você tenha interesse em comprar, em ler antes do vídeo ou ler depois, se gostou da história, ler todos os outros contos. Vou deixar o link da Amazon, meu link de afiliados. Então, o Junji Ito, ele é mestre em essa introdução. Aqui é uma história, 3 atos, normal, começo, meio e fim, né? O Japão tem muito também da história do 4 atos, né? Do Kishotenketsu. Talvez aqui a gente pode se encaixar em 4 atos. Eu estou fazendo essa análise junto com vocês. Vamos ver como que essa história vai se encaixar. Mas aqui a gente tem uma introdução. As introduções do Junji Ito são muito eficazes, como eu falei, em fazer a contextualização de o que vai se tratar essa história, onde ela vai se iniciar, quais são os personagens, de quem é o ponto de vista da história. Então aqui a gente já vê que o ponto de vista da história é de um adolescente, né? Do filho de alguém. Meu pai comprou uma casa na cidade para onde ele e minha mãe nos mudamos. Estabeleceu. Essa criança, esse adolescente está mudando com os pais para uma outra cidade, para uma nova casa. Temos estabelecido isso aqui. Será que é uma casa assombrada? O preço foi muito baixo, mesmo para um imóvel usado, né? Por isso, eu e minha mãe suspeitamos que era mal assombrado ou coisa parecida. Ou seja, ele está dizendo aqui que talvez aqui seja uma história de casa mal assombrada. Então a gente já vê que ele tem uma conexão com a mãe, ele e a mãe tinham esse pensamento, eles estão mudando por causa do pai, então ele estabelece muita coisa em só 2 quadros. Mas quando nos 2 dias
mas quando nós dois vimos aquela casa tão pequena, com só um quarto no andar de cima, aí eles pensam, tá bom, é um preço justo, é uma casa pequena, por isso que foi barato. Não é porque é uma casa assombrada. No Japão, para quem não sabe, as pessoas acreditam, algumas pessoas, não sei se todo mundo, mas que sim, as casas podem ser assombradas, tá? Então, casas assombradas são mais baratas. Isso é verdade, tá? Vocês podem procurar na internet. Eu estou num grupo, parte do meu hiperfoco é comprar casas usadas, olhar como comprar casas usadas no Japão. Então, nesse meu hiperfoco, eu descobri que sim, tem casas assombradas e algumas são mais baratas realmente por ser assombradas. E tem gente, na verdade, que quer morar numa casa assombrada. Então, tem toda uma questão lá no Japão sobre assombrações. Eu acho muito interessante isso. Então, aí eles vão lá, vão conhecer a casa e aí eles falam que lugar bonito, vamos visitar o vizinho. A casa do vizinho já é meio esquisita, né? A gente sabe que talvez se trate da vizinha. E aí o menino já fala, então ele já está estabelecendo, a casa mal assombrada não é a que eles vão morar, é a casa do lado. A casa deles é estranha. Por quê? Ué, porque só tem uma janela. E ele falou que ele foi lá do outro lado da casa e não tinha janela, só tem uma janela, a casa tá velha, a casa é esquisita. E aí aqui a gente tem um fato curioso, no Japão, deixa eu ler aqui para vocês, no Mage, aqui é o nome da família. No Japão é bem comum, tanto nos apartamentos quanto nas casas, ter uma plaquinha indicando o nome da família que mora naquela casa. Isso é algo bem comum do Japão. Então ela fala, para com isso, que feio ficar espiando a casa dos outros, ou seja, é uma pessoa normal, que tem um certo escrúpulo, né, a mãe dele. De um dito a gente tem que sempre ficar esperto, porque tem uns personagens que são muito malucos, são muito fora da caixa, sabe? Mas aqui a gente está vendo que é uma família normal, né? Até o momento parece uma família normal. Então eles tocam a campainha, acho que não tem ninguém, tá bom, vamos na do outro vizinho. No Japão, gente, também outra curiosidade, para vocês entenderem o contexto do conto, é muito comum quando você se muda para uma nova vizinhança ou para um apartamento, você vai nos seus vizinhos e aí você dá um presente. E aí tem uma fala que eu não vou me lembrar, tem uma expressão no Japão que você dá o muito prazer, nós nos mudamos para a casa do lado e estamos ao seu cuidado, mais ou menos assim, tá? É meio que como se diz assim, nós estamos aqui, estamos ao seu cuidado, mas também você está ao nosso cuidado, é meio que dizendo que nós estamos aqui para o que der e vier, né? Então é meio que uma apresentação, é bem comum, não sei se hoje em dia ainda é comum, estou falando isso baseado nos meus livros de japonês que são super velhos. Então aí vai, sim, pois não, ela fala, já conversa com a vizinha, fala quem eles são, que eles são os Sakaguchi, acabaram de se mudar para a casa do lado e só queria dar uma lembrancinha, isso é super normal no Japão, não é algo estranho, tá? E aí ela fala, a propósito, será que o vizinho não está em casa? Eu vi que tem gente morando, mas não está ninguém. E aí a vizinha fala, não, aquela casa está sempre trancada. Deve ter alguém morando ali, porque ela vê sombras na janela à noite, mas eu nunca vi ninguém entrando ali. A moça falou que ela mora há 10 anos e nunca viu o rosto da possível moradora. E aí fala que eu vi dos outros vizinhos que a moradora é uma senhora de meia idade, uma mulher meio excêntrica, parece que não gosta muito de falar com os outros. Então aqui a gente já ainda estamos meio que na introdução, está introduzindo o mistério que vai assolar todo o conto. Então, o Junji Ito é muito bom, você vê que mesmo ele tem diálogo, mas ele consegue contar muito bem através das imagens, né? Então, toca a campainha, não tem ninguém, vai para outra casa, a casa que ainda está em foco, a gente vê essa casa que talvez esteja mal assombrada em quase todos os quadros, ela está aqui na vizinha. Então ele vai contando a história também quadro a quadro. Eu estou falando isso porque tem muito quadrinho que às vezes o foco está tanto no diálogo e nos textos que pouco importa se você tem uma sequência de quadros que conta a história ou não. Podia ser muito bem um livro ilustrado, em que as ilustrações não importam muito se elas estão lá ou não. Aqui no Junji Ito não, é muito importante que você acompanhe quadro a quadro. Então ele mostra que anoiteceu, o pai voltou para casa, e aí está comentando que não conseguiu conhecer a vizinha do lado. E eles estão achando estranho, né? Porque como tem lá uma plaquinha que tem alguém morando, é comum no Japão ir lá, se dá um oi, só que a pessoa não atendeu. E aí o Hiroshi, que é o filho,
já diz que está satisfeito e quer subir logo para arrumar o quarto dele. E aí quando ele chega lá, né, agora a gente está desenvolvendo a história. Né? Eu acho que aqui a gente entra no final do primeiro ato desse pequeno conto. Ele abre a janela, aquela janela esquisita fica bem na minha frente. Ele fala, não gostei. O azar do Hiroshi, né? Que a casa tem, logo o quarto dele tem a janela direto para a janela da casa estranha, que ele sentiu algo estranho, né? Nos contos do Junji Ito tem isso também, os personagens eles sentem coisas estranhas. Eu não queria que vocês tomassem esse spoiler. Aqui a gente entra no segundo ato. Aqui a gente vai ter o desenvolvimento da história. A introdução aconteceu. O que a gente teve na introdução? Recapitulando rapidamente. Na introdução, contexto, o que está acontecendo? Uma família se muda para uma nova cidade. A gente imagina, vai ser uma história de casa assombrada? Mal assombrada? Não, é a casa vizinha que é mal assombrada. Eu acho que aí já não é um plot twist, mas é algo diferente, né? Geralmente a casa assombrada é a casa que a gente vai se mudar. É o clássico das histórias de terror, pelo menos norte-americanas. Então aqui ele já muda, não é a casa do vizinho. A gente é apresentado aos personagens, o Hiroshi é um cara que sente algumas coisas, ele está numa família normal, parece que funcional, pai e a mãe são pessoas normais, vão lá fazer toda aquela questão de conhecer os vizinhos, e aí a gente nota que a casa vizinha realmente é estranha. Ninguém nunca viu ninguém lá. Então ele apresentou o mistério, apresentou os personagens e a razão que eles estão ali. Vocês veem como que é rápido? Como que ele faz isso rápido e de forma eficaz? Por isso que eu estou lendo muito de Junji Ito esses dias, porque ele está me ajudando muito a como eu vou desenvolver a minha própria história. Então vamos entrar aqui. Infelizmente, né, não é culpa do Pipoca Nanquim. Eu queria que essa imagem do lado que vocês vão ver daqui a pouco, ela tivesse na virada de página. Porque a virada de página, dependendo do quão imerso você está na história, ela pode até te dar um certo jump scare. Então aqui, naquela mesma noite, então ele já mostra que está na noite, nosso querido Hiroshi está dormindo. Eu acho legal esses detalhes, né? O uniforme dele pendurado aqui em cima da cama. É algo que em vários animes, outros filmes japoneses, a gente vai ver o uniforme da escola pendurado na cama, num cabidezinho para fora, já não está dentro do armário. E aí começa uma voz esquisita. Mocinho, mocinho. E aí ele, hã? Mocinho, boa noite. Você está dormindo? Como tem passado? E ele, que é isso, né? Para não falar palavrão, se eu fosse na minha situação, tava maluco já. Que esse era um dos meus medos, era um dos meus pesadelos. Alguém tocar na merda da minha janela e começar a me chamar. Imagina alguém tá batendo na sua janela. Você mora em casa, ou você mora no térreo, sua janela é para rua, ou tá dentro do quintal, e alguém toca na sua janela e fala, não é seu pai, não é sua mãe. Mocinho, mocinho. Você tá dormindo, tá maluco. E o menino ainda abre a janela. Eu não abria a janela de jeito nenhum. Eu enfiava debaixo do cobertor e é isso. E aí, mocinho, quando ele abre a janela, pá! Essa mulher horrorosa, essa criatura, né? Não sei se é um ser humano. A gente tem uma criatura horrorosa. Olha como o Junji Ito, a luz ficou um pouco ruim, vou deixar um pouco longe. Olha como o Junji Ito consegue trazer uma sensação de horror com seu traço. Olha isso, todo cheio de rachura, esquisita, com verrugas na cara, e são tantos detalhes, né, que você passa horas olhando as unhas, os anéis, o colar. Parece uma pessoa que era uma mulher normal, né, uma mulher de classe alta, só que ela parece um monstro, né. E aqui antes ele fala mocinho, ela tá falando mocinho, como se sente na casa nova? E o Junji Ito realça bem o susto no olhar do personagem. Eu acho isso muito bom do Junji Ito. E ela continua, mocinho, como você tem passado, meu querido? E aqui close na boca nojenta dela, né? O Junji Ito é fantástico no bizarro, né? Mocinho, vem me visitar em breve, vou deixar a porta da frente destrancada, tá bom? Ou seja, tá convidando. O monstro está te convidando a ir lá na casa dele. É claro, Hiroshi, como a gente já viu desde o começo, ele é um personagem mais normal. Né? Então vamos ver o que ele vai fazer. A gente ainda está no desenvolvimento, aqui é no ato 2. A gente está desenvolvendo, ele mostrou o monstro para a gente no ato 2 e agora ele está desenvolvendo essa história no ato 2, que é conhecido. O ato 2 é geralmente onde a gente desenvolve toda a história até a conclusão. O que é a conclusão que a gente imagina que vai acontecer nessa história? É que a gente vai ter um enfrentamento do Hiroshi com o monstro. Como vai ser esse enfrentamento a gente não sabe. O Junji Ito ele é bem
ele consegue realmente subverter as nossas expectativas, que talvez ele vai entrar lá na casa, que ele vai lá bater na mulher, sei lá, o que vai acontecer. Aqui a gente vai ver que as coisas são um pouco diferentes. Ele fecha a janela, o que é isso? A mulher continua falando, você tá louco. Quando eu li isso aqui, eu fiquei meio apavorado. E aí ele fala, parecia real demais para ser um sonho. Mas quando acordei, não conseguia acreditar que aquilo tinha sido verdade. É sinistro demais. Eu acho que todos nós já passamos por isso, de ter um sonho que era tão real, mas tão real, que a gente ficava com medo, acordava achando que talvez tinha acontecido. Eu acho que se uma coisa dessa acontece de fato na nossa vida, no meio da noite, eu acho que a gente acorda achando que é um sonho, porque nunca que a gente vai imaginar que tem uma vizinha maluca com aquela cara horrorosa querendo fazer alguma coisa com a gente, falando que a porta está destrancada. E aí ele fica se questionando, será que a porta dela estava destrancada? E ele fala, eu não vou lá checar. O que eu acho interessante é que o Hiroshi não é o clássico personagem de história de terror, curioso. Então, num filme de terror lá, slasher americano, o que o moleque ia fazer? Ele ia lá abrir a porta curioso e entrar dentro da casa. O Junji Ito não, que é uma pessoa normal. No mundo normal, você não vai entrar na casa. Então, no dia seguinte, de novo, mocinho, começa com aquela ladainha de mocinho. Isso é o pior pra mim, mocinho. Caraca, dá muito medo disso. Você tá dormindo? Deixa eu te ver. Você não veio me ver hoje, eu fiquei te esperando com docinhos na mesa. O treco é tão desgraçado que tinha até docinho na mesa. Então, será que eu posso ir te visitar e dar uma risadinha? Posso ir agora mesmo. Eita ferro, aí começa o susto. Aqui a gente tá desenvolvendo aqui. Eita, meu Deus. E aí ainda estamos no desenvolvimento, né? Tem coisas acontecendo, conflitos estão acontecendo. E a mulher abre a janela e está com o negócio do cano para entrar no apartamento dele. Olha lá, olha isso. Isso é muito louco. Ela está com um cano para atravessar e ela fala, eu vou esticar esse varal e você segura do outro lado para eu atravessar. Como se fosse, beleza, vamos lá. Eu acho que essa criatura é muito doida porque ela é esquisita, né? Ela tem esse jeito de falar esquisito, mas parece que ela não vê maldade, não sei no que ela está fazendo, parece uma criatura inocente, só claro que ela vai fazer a maldade que você, porque ela quer ir na sua casa. É um negócio muito esquisito. E ela coloca o treco, ele tira, porque ele é uma pessoa sensata, joga o varal dela, ela fala, pô, que isso, cara? Né? Ela deve ter pensado, que isso, cara? Jogou meu varal no chão, eu tô só querendo te visitar, mano. E aí ele abre a porta, vai falar com os pais, correndo, louco, pai e mãe. Olha como o Junji Ito é legal nesse ponto de vista da ação, né? A ação é muito bem coreografada, o Junji Ito faz a ação muito bem. É uma sequência que é muito fácil de você entender o que está acontecendo. Nem todo quadrinista, mangaka faz isso tão bem. Pai, mãe, acorda. E aí, o que foi? Né? Esse é legal também. O que acontece na história do adolescente? Ninguém chama os pais. Os pais não acreditam no filho. Nessa história, os pais... O que está acontecendo? Ele fala, não quero ficar na quarto de cima, a velha da casa vizinha é louca, e aí ela está tentando entrar na janela do meu quarto e não sei o quê. E aí os pais vão lá. Geralmente o que acontece na história de terror clássico, Goosebumps é assim. Os pais só falam, não, você está tendo um pesadelo, vai dormir. Não, os pais foram lá. Como assim? Não tem ninguém ali. E não tem nenhum varal, né? Nem o varal sumiu. E ele está falando, a mulher doida está querendo vir aqui, ela quer me ver, ela quer me vir, ela quer me pegar, né? E aí o pai, como não tem nada realmente, aí ele, pô, você deve estar sonhando. E aí eu achei legal isso aqui também, que são pais sensatos, eu acho que é uma família muito legal, os pais deles parecem muito legais. Ele fala, mas querido, se realmente aconteceu o que o Hiroshi falou, não é melhor avisar a polícia? Afinal, os rumores sobre a vizinha não são bons. E aí ele questiona a mulher, mas assim... Ela está sendo sensata, né? O moleque, pelo jeito, não é um moleque mentiroso. Depois de muita conversa, fica resolvido que os pais iriam dormir no andar de cima por um tempo. Eu acho isso muito legal, porque qualquer outro lugar, não, você fica lá e é isso, você está sonhando. Não, aqui não, vamos mudar. Só que aí a mulher não apareceu, ela está interessada no Hiroshi. Viu só, Hiroshi? Deve ter sido um sonho. E o Hiroshi continua, não foi não. Não rolou nada depois disso, a ponto de até eu começar a achar que eu tinha sonhado. E aí o pai fala, pô, Hiroshi, vamos voltar para o andar de cima? Lá é mais reservado para você estudar. E aí o Hiroshi aceita, porque, pô, a mulher não apareceu mais, então... E aí ele fica se questionando, será que hoje ela vai aparecer? E aí sim a gente entra no ato final. A lua nascer, a lua tá cheia. Agora eu tô lembrando, gente, eu acho que essa história é em 4 atos mesmo, tá? Que
a estrutura japonesa que Shotenketsu. Então a gente está entrando aqui, teve o ponto de virada ali, né, o pai mudou e tal, e agora a gente vai entrar no conflito, que é o conflito final, o clímax da história. Então a gente vai entrar no último ato. O Hiroshi volta, a gente acha que está tudo tranquilo, que o problema foi resolvido e mocinho, mocinho, você está acordado? Quanto tempo? Como que você tem passado, mocinho? Nossa, mocinho me dá muito medo. Se alguém na rua me chamar de mocinho, eu já fico assustado. Mocinho, você está acordado? Deixa eu te ver. Ah, quer ver o rosto do mocinho, isso é muito assustador. Espera um pouco, eu tô indo aí. Olha isso, tá até arrepiando. Já estou quase chegando, mocinho. Então, por que é o clímax? Por que a gente está no último ato? Porque a gente começa com 3 tentativas da mulher da casa vizinha tentando entrar no quarto dele. O primeiro, ela convida ele e fala, a porta está aberta no desenvolvimento. A segunda tentativa, ela tá com o varal, que ela vai atravessar o varal para ir para a casa dele. A terceira tentativa, que aí é o ato final, ela consegue, ela está alcançando, ela está batendo na janela dele. Esse é o ato final. A gente teve 2 tentativas que não funcionaram, o Hiroshi conseguiu escapar, e na terceira ela consegue. Mas você fica na dúvida, como assim ela consegue? O negócio é longe, ela esticou os braços, então a gente vai ver. Então já estou quase chegando, mocinho. Só um pouco mais e as minhas mãos alcançam o outro lado. O que está acontecendo, né? Logo eu vou estar aí com você. Mais um pouco eu consigo bater na sua janela. Quando eu me ouvir bater, por favor, abra. Ela quer que ele abra a janela. Tipo, ela acha que ele tá concordando, tá de boa. Vamos, entra aí, mano. E ainda mais... Ah, mas ainda tá muito longe, minha mão não alcança. Espera, tô chegando. E aí ele fala, putz, tá muito perto. Será que ela tá conseguindo me alcançar? Ela tá aproximando na janela? Ele pensou em chamar o pai, mas desistiu porque ela podia se esconder de novo. Isso já foi estabelecido antes. Isso é legal, porque se fosse outra história, a gente só vê o personagem falando, meu pai não vai acreditar em mim. Não, aqui a gente viu que o pai acreditou, deu uma chance, foi pro quarto, não aconteceu nada. Então não adianta ele falar com o pai de novo, porque o pai não vai... ou a mulher vai esconder, ou o pai não vai acontecer. Em vez disso, ele disse que ia esperar e empurrá-la abaixo quando ela aparecesse. Ele ia jogar ela lá embaixo. Né? E ela está alcançando. Será que a mulher vai chegar? Não preguei os olhos durante a noite toda e logo amanheceu sem que ninguém batesse na minha janela. Ela não conseguiu alcançar a janela de fato, mas ela estava quase. Então faltava mais uma tentativa. Aqui a gente termina o terceiro ato. Aqui vem o quarto ato do Japão, que ele é como se fosse um epílogo. Ele dá um respiro a mais da conclusão da história, né? Em algumas histórias a história acabaria aqui, ponto final. Aqui a gente ainda tem um rabicozinho da história. Então, mas agora eu tenho certeza que ela estava tentando chegar até o meu quarto. Prova disso, pam! Você tem essa cena maravilhosa. É que a janela vizinha estava avançando de forma muito bizarra para o nosso lado. Creio que ela chegaria esta noite. Então, neste exato momento, eu e meus pais estamos conversando sobre sair correndo daqui. Ou seja, a gente não tem... É um conto, o conto geralmente ele termina assim, tá, gente? Ele não tem uma conclusão exata. Uns contos, ele vai te dar aquela... Ele vai te dar aquele punch no final e pá, acaba a história. Você não tem uma conclusão exata. Será que a mulher entrou ou não? Será que eles se mudaram? Aqui a gente está vendo que fica na nossa imaginação, mas provavelmente eles se mudaram porque isso aqui não tem como negar. Não está na cabeça, mas só do Hiroshi. Os pais estão vendo. Então os pais vão se mudar de casa. É essa a conclusão. Então a gente tem essa imagem chocante que assim, não é só a mulher que da janela, a casa toda é a criatura, né? A moça é só uma extensão da casa, é um jeito da casa talvez convidar o vizinho para ir lá e ela fazer alguma coisa. A gente não sabe o que, porque isso não é colocado na história. Mas olha que fantástico essa cena final, mostrando que se o Hiroshi fica mais uma noite aqui, acabou, a mulher vai pegar ele. Ou a casa, no caso, né? A gente vê que a criatura é uma casa e a mulher é só uma extensão da casa. É um modo que a casa assombrada arranjou para falar com as pessoas e tentar ludibriá-los, né? Que se fosse uma criança, que a gente está lidando com um adolescente. Eu imagino que se a história fosse do ponto de vista de uma criança,
A casa tinha pego a criança é curiosa, falou que tinha doce em casa, a gente teria uma história diferente, talvez a gente teria uma história do Goosebumps que trata de criança. Então eu acho essa história fantástica aqui, A Janela Vizinha, Tonari Nomado, do Junji Ito. E é isso por hoje, eu só queria fazer esse experimento com vocês, da gente analisar em tempo real, ao vivo, não é ao vivo, né, porque não é ao vivo, mas em tempo real, um conto do Junji Ito. Eu quero fazer isso com outras histórias. Na minha visão, a gente tem aqui um Kisho Tenketsu, uma história em 4 atos. Deixa aí no comentário se você acha que cabe também em uma história de 3 atos, que tem uma conclusão um pouquinho arrastada. Na minha visão, se fosse uma história em 3 atos, a gente já terminava ali com ele indo embora e acabou. Né? Acabou ali o conflito, deu tudo certo, ele não foi pego, tchau. Mas eu acho que a gente tem ali um pouquinho da estrutura japonesa de 4 atos, em que a gente tem aquela cena final que nos dá aquele punch e a história acaba, né? Se fosse uma história normal, um romance, aí a gente podia ter outro tipo de conclusão ali. Na minha visão, parece uma história em 4 atos. O que você acha aí nos comentários? Eu estou enganado? É uma história realmente em 3 atos? Deixa aí pra gente discutir sobre esse conto maravilhoso. Se você gostou, quer ler outras histórias do Junji Ito, isso aqui é do Pipoque Nanquim, tá meu link da Amazon de afiliados, você pode comprar, que ajuda. Gostou desse formato? Me deixa aí nos comentários que eu quero analisar outros quadrinhos do Junji Ito e outros quadrinistas e também livros nesse formato que eu achei muito bacana. Se você gostou, não esquece de curtir o canal, se inscrever para mais vídeos como esse. Te vejo no próximo. Boa leitura, boa criação. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!